Querida igreja, nós estamos abordando nestes domingos pela manhã, estamos falando sobre a vida de Abraão, não é? Um homem de fé. No período da noite estamos falando a respeito do mal, do maligno, do inimigo das nossas almas. Por isso nós temos toda essa cenografia para relembrar a igreja dos grandes temas que estamos estudando pela manhã e à noite. Querida igreja, nós temos falado a respeito de 3 colunas fortes que Deus estabeleceu sobre a face da terra. A primeira delas, a família. Ali em Adão e Eva, Deus estabeleceu um pacto para abençoar toda a terra através da família. Mais tarde na história da humanidade, um homem vai ser separado com a sua família para realmente abençoar o mundo. E aí surge o povo chamado de Israel, segunda coluna da manifestação da graça do nosso Deus. Anos mais tarde, depois de um silêncio de 400 anos de Deus, onde não houve revelação, começa então a história maravilhosa da igreja do Senhor Jesus Cristo, esperança para o mundo. Mas dissemos que proporcionalmente, todas as vezes que Deus faz um movimento, Lúcifer, o inimigo das nossas almas, ele atenta bem para os gestos de Deus. Eu não tenho dúvida nenhuma que Satanás, ele percebeu que Deus, ao criar todo o universo, ele colocou esse planeta azul, o planeta Terra, em uma posição privilegiada. A distância do Sol, o grupo gravitacional. O maligno, ele enxergava que Deus tinha um amor muito grande por este planeta. É por essa razão que quando ele decaiu, com a terça parte dos anjos celestes, ele escolheu que lugar para fazer o domínio da sua habitação? A terra. Astuto como ele é. Exatamente para tentar frustrar os planos de Deus. E sem dúvida nenhuma, quando Deus começou a olhar e criar toda a natureza, o maligno teve que contemplar, junto com todos os anjos celestes, a obra das mãos de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E sem dúvida nenhuma ele percebeu que Deus começou a separar um território da terra, cheio de interesse, para ali colocar e fincar a primeira família. O maligno, desde então, investe toda a sua força, todo o poder que ele possui, contra a família, exatamente porque ele sabia que, tocando na família, ele está atentando e aviltando o próprio Deus. Mas o nosso Deus, soberanamente, jamais deixou o seu trono de glória. Tanto é que, sem dúvida nenhuma, o próprio Satanás é obrigado a qualquer momento estar na presença de Deus quando Deus ordenar. Ele é obrigado, porque ele está subjugado pelo poder do nosso Deus. Mas a família, a minha família, a sua família, faz parte dessa visão que compartilhamos. Como somos atacados nesse tempo, de uma maneira feroz. Pode perceber que todas as vezes que você tem um grande projeto, um grande sonho, parece que algo frustrante acontece paralelamente, para realmente tirar o brilho dos sonhos de um filho de Deus, de uma mulher de Deus, de uma família que ama a Deus. Então agora eu preciso contar um segredo para vocês. O maligno, ele tem poder. Mas só tem um que tem todo o poder. E esse alguém é Deus. O nosso Deus é onipotente. Todo o poder pertence a Ele. Satanás tem poder, mas poder limitado. É por isso que ele precisa dos seus anjos, seus demônios, anjos decaídos. E estabelece principados e potestades, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade, para dominar o mundo atual. Porque também ele é limitado, porque ele não pode estar em todo lugar que ele quer estar, porque só Deus pode estar em todo lugar que ele quer estar. O diabo não pode.
Porque o nosso Deus é onipresente. Isso é grandioso, irmãos. Agora deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Que segredo a palavra de Deus contém? O inimigo das nossas almas, ele não pode ler os nossos pensamentos. Ele não pode. A maioria das nossas frustrações é porque a gente fala o que a gente vai fazer. E quando o maligno sabe, ele frustra. Para que você diga assim: Deus não tem me abençoado. E é por isso que o silêncio da tua alma, o segredo do íntimo do teu ser, tem um poder inacreditável. Ah, se o maligno pudesse ter domínio das nossas mentes, porque só Deus é onisciente. Só Deus, só Deus. O maligno não tem esse poder. E eu confesso, irmãos, que como eu não nasci num lar cristão, eu vim de um mundo perturbador e de maneira perturbadoramente maligno. Irmãos, eu sempre criei que o maligno podia ler a minha mente. E eu cheguei para a igreja desse jeito. E eu ficava assustado quando alguém dizia assim: ore por mim, porque eu tenho esse sonho, eu tenho esse pedido, eu tenho essa necessidade. Eu dizia para as pessoas: olha, toma cuidado com o que você fala, com o que você pensa, porque o maligno é muito astuto. E um dia, estando lá na casa do meu primeiro pastor, eu disse para ele: mas pastor, o inimigo das nossas almas é muito astuto, ele lê os nossos pensamentos e nos frustra. E aí meu pastor me libertou. Sabe aquela história, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Ele disse: quem te falou isso? Eu disse: eu aprendi isso durante toda a minha vida. Ele disse: impossível. Existem 2 lugares onde Deus é adorado. É a mente do homem e no culto público onde Deus é exaltado. Esses lugares são invioláveis. É a presença de Deus. O diabo não tem autoridade na presença de Deus para poder estar aqui no nosso meio. Ainda que muita gente diga: olha, o demônio está aqui dentro. Então que ele se manifeste. Pastor, se ele se manifestar, o que nós vamos fazer? Vamos dar o microfone para ele? Não, para o diabo você não dá o microfone. Quem é você? Eu sou Satanás, vim das trevas e não sei o que mais, eu vim da encruzilhada. Irmãos, nessa igreja o diabo não tem popularidade, porque ele já foi derrotado. Ponto. Se alguém se manifestar de maneira demoníaca nessa igreja, a gente repreende, sela os lábios e manda sentar, e depois do culto a gente cuida. Sabe por quê? Porque esse culto é dado ao Deus vivo, e nós já decidimos que não adoraremos nenhum outro Deus e não daremos lugar nem a demônios, porque esse culto é consagrado ao Deus Altíssimo. Como é bonito a gente saber que aqui o maligno pode ser derrotado, na nossa mente, aqui. É por isso que Paulo diz que nós não temos que lutar contra a carne, nem contra sangue, nem contra potestades, mas temos que lutar com toda a hoste no mal que age nos lugares celestes, a minha mente e o lugar onde Deus é adorado. Não é fácil estar reunido aqui como igreja. As lutas são gigantescas. O que precede um culto, o que acontece nos bastidores de um culto é forte demais. Tanto é que eu não vejo a hora de chegar ali e olhar para o líder dos diáconos e perguntar: como é que foi hoje? E ele diz assim: pastor, tudo bem. E a gente alivia. Porque o inimigo é muito astuto. Para muitos ele diz: eu não existo. Para outros ele diz: eu existo e estou na tua mente. E é óbvio, irmãos, que a gente sabe que muitas pessoas estão sendo perturbadas hoje pelo maligno, mas porque deram lugar ao diabo. Enquanto que a Bíblia diz o seguinte: resisti ao diabo e ele fugirá de vós.
Nós temos esse poder, não por nós mesmos, mas pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Por isso temos que estar cobertos por este sangue. E é por isso que nós temos que invocar o nome do Senhor. Quando a gente invoca o nome do Senhor sobre a nossa vida, o inimigo bate em retirada. Eu preciso invocar o nome do Senhor na minha vida a cada dia. Por isso, acorde de manhã, escorregue pelo teu colchão, caia de joelho e diga assim: Senhor Deus, eu quero invocar o teu precioso nome nesta manhã e pedir a bênção do Senhor para o meu dia, para a minha família. Resguarda as nossas vidas pelo teu poder. Quando alguém invoca o nome do Senhor, ele não vira as costas, ele diz: Ele me invocou e eu me faço presente na vida deles. O maligno, você não precisa nem invocar. Ele é como o leão que anda ao derredor buscando quem possa devorar. Qualquer oportunidade furtiva da sua vida, ele está perto. No seu namoro. Eu sei que sexo antes do casamento é bom, mas condena pessoas. Mas eu sei que você é espiritual. Eu sei que muitas vezes espreitar pelo seu celular, pela tua internet, sites perniciosos, pode até te fazer sentir um homem, uma mulher maior e mais forte. Mas tome cuidado, porque a sedução do maligno é demais nesse mundo. Hoje o maligno fica no nosso bolso. O maligno está na nossa mão. E talvez você esteja aí segurando o celular, esperando o pastor ler o texto bíblico. Cuidado, porque dessa fonte aí pode proceder águas boas e águas amargas, porque hoje tudo é muito mais fácil. Adolescentes e jovens, tome cuidado com a sua vida. Desde o ventre da sua mãe você foi separado pelo Deus Altíssimo. Muito cuidado com aquilo que você faz, porque os atos que nós estamos praticando nesta geração, eles são extremamente perniciosos. É por isso que Jesus Cristo volta e muita gente que estão lotando nossas igrejas vão ficar para passar a grande tribulação, porque nunca se converteram, nunca se arrependeram dos seus pecados, nunca cresceram pela fé, nunca buscaram uma vida de santidade, e por isso vão ficar. É interessante, eu não tenho podido acompanhar, mas parece que aí a novela, o Apocalipse aí está deixando todo mundo preocupado. Vai ficar, não vai ficar? Quem sobe, quem não sobe, não é? Irmãos, se você tem a marca da promessa que você cantou, que eu vi até a tua veia pular aí, se você foi selado com o Espírito Santo da promessa, fique tranquilo, você vai subir. Mas é que o problema é que tem muita gente nessa igreja e em todas as igrejas que nem convertidos são. Não são convertidos, nunca tiveram um momento de admitir que são pecadores e que precisam se arrepender dos seus pecados e ter as suas vidas restauradas pelo sangue precioso do Cordeiro Jesus Cristo. Infelizmente. Mas se o olhar de Satanás está contemplando o planeta azul, contemplou o Éden onde Deus colocou a primeira família, os olhos do maligno também ficam olhando para o povo de Israel, não é? Todo movimento que o povo de Israel faz, o maligno está interessado. No ano passado, o presidente Donald Trump declarou que ele mudaria a embaixada de Israel, não é? Que está em Tel Aviv ainda, que ela será mudada até maio ou junho desse ano aqui, para Jerusalém, num ato de reconhecimento que a capital do povo de Israel é Jerusalém. Foi uma convulsão. Porque esse pequeno território de Israel incomoda tantas pessoas. O país que a gente vive, irmãos, é grande demais. Israel é do tamanho do estado de Sergipe, irmãos. É pequenininho. Não é tudo aquilo que a gente imagina. Mas por que é tão conturbado? Por que existe tanta luta por aquele pequeno território? É óbvio.
O mesmo inimigo que olhou para o planeta azul, para os contornos do rio Eufrates, olhando para a primeira família e conspirou contra ela, quando Deus chama de Ur dos Caldeus Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e eu vou assumir um pacto, uma aliança com você. E eu quero dizer que a multidão que vão seguir os teus caminhos será maravilhosa. Vocês serão prósperos e abençoados sobre a face da terra. Todos que te abençoarem serão abençoados, todos que te maldizerem serão amaldiçoados. Foi Deus quem falou. O diabo deu uma olhada para Israel e disse assim: eu vou cirandar com o povo de Israel. E irmãos, o povo de Israel tem caído nas ciladas do diabo há séculos. Tanto é que hoje eles não creem que o Messias veio, mas o Messias já veio. O nosso Redentor, ele veio, ele morreu naquela cruz e hoje está vivo, está à direita do Pai e intercede por aqueles que são seus. É o Messias já veio. Infelizmente o diabo cegou o entendimento do povo de Israel, tanto é que eles serão usados como pano de fundo na chegada do anticristo. O anticristo virá de descendência judaica, ele virá para seduzir as nações, e a primeira nação a ser seduzida será Israel. Nos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, o povo de Israel vai dizer: esse é o nosso Messias. Depois de 3 anos e meio surge 2 cabras arretados. Eles não são nordestinos, mas são arretados. As 2 testemunhas, e aí as 2 testemunhas declaram que eles estão vivendo o engano do diabo, como disse o profeta Daniel, na sua 70ª semana. Vai ser estarrecedor. Oh, irmãos, eu sei que eu e você queremos ser arrebatados, mas eu quero fazer um pedido para você que vai ficar. Para você que vai ficar, você que não anda muito firme com Deus, você que anda realmente negociando com Deus e com o demônio, quando a igreja subir e só sobrar cadeira branca nessa igreja, e você vier aqui e você não vai mais poder sentir a presença de Deus, porque no dia do arrebatamento o Espírito Santo de Deus vai ser levado, você pegue um avião e vá para Israel e fica aguardando as 2 testemunhas, porque ainda tem uma chance de você se converter, porque eles terão o Espírito Santo de Deus e só quem ouvi-los poderão ser salvos, porque o Espírito Santo será tirado de toda a carne, da mesma forma que ele foi dado em Atos dos Apóstolos. No arrebatamento ele é recolhido. Por isso você que vai ficar aí, lembra o seguinte: arrebatou, chegou aqui, você lembra da novela da Record? E pega um avião bem rápido e vai para Israel e fica por lá. E quando alguém disser lá, apareceram 2 sujeitos com fala estranha, vestidos de maneira estranha, corra lá, porque é a respeito desses que João, olhando debaixo do trono, viu pessoas que não tinham coroas em suas mãos, mas tinham palmas, e o anjo disse: esses foram que vieram de grande tribulação. Agora eu pergunto para você: quantos de nós estamos perdendo os nossos tempos estando numa igreja, quando na verdade o nosso coração está longe de Deus? Quantos de nós estamos vivendo numa igreja de maneira religiosa, quando na verdade nem convertidos somos? Tome cuidado, fique alerta, porque o inimigo das nossas almas é sedutor. Ele quer dar o conforto de uma religião, mas ele não quer te expor ao perigo e o quanto que nós somos vulneráveis diante da realidade da vida eterna ou da condenação eterna. Tome cuidado. É por isso que, se Israel a gente colocou mais ou menos aqui no púlpito, como que esse povo tem sido perseguido e continuará sendo perseguido. Eles quase foram dizimados da face da terra. Eles perderam todo o seu território. Mas nunca tantos judeus voltaram para Jerusalém como tem acontecido nesses últimos 10 anos. Alguma coisa vai acontecer. E a gente fica de olho no Israel.
A gente olha para a família, a gente olha para Israel, porque com esse movimento aí do mundo, dos reconhecimentos daquela embaixada, começa a já ser planejado aí o terceiro templo, a construção do terceiro templo. Está chegando a hora, irmãos, e vai se preparando, porque as coisas estão ficando desse jeito mesmo. Talvez sejamos a última geração sobre a face da terra. O dia e a hora não sabemos, mas estou sempre repetindo esta verdade para que fique bem claro no coração de todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Por isso, quem é sujo, suje-se ainda mais. Agora, quem busca uma vida de santificação, se santifique agora, e Deus fará maravilhas no teu dia de amanhã. É promessa do nosso Deus. É um tempo sério. Mas se o maligno olhou para a família, se o maligno está interessado em Israel, e tudo está sendo perfeitamente montado para esse quadro. Irmãos, há mais ou menos uns 10 anos atrás, todo mundo perguntava assim: como que o anticristo vai controlar o dinheiro do mundo, o fluxo de dinheiro do mundo para ser o grande líder? Como é que pode? Irmãos, depois das bitcoins, a gente já não duvida mais nada. De onde apareceu esse bicho aí, bitcoins? Quem que é o banco que patrocina? Fica tranquilo. A história está se afunilando. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E fica de olho aí. Pastor, mas eu estou comprando Bitcoin e ganhando dinheiro. Você fica à vontade. Fica à vontade, não é? Se você não subir, faça bom proveito. As ações vão subir do Bitcoin. Claro, não estou dizendo com isso que você não possa comprar ou vender. Fique à vontade. Deus te dá inteligência para isso. Mas você tem que ter sempre um alerta de Deus para dizer o seguinte: não é tão fácil quanto parece. Irmãos, o assunto está ficando feio, viu, irmãos? Eu fico imaginando, assim, mas Senhor Deus, como é que a gente vai ser marcado na palma da mão? Como é que vai ser marcado na cabeça? Irmãos, eu estou apavorado com tudo que está vindo aí. Agora tem uns caras inteligentes, né, irmãos? Você já ouviu falar de nanotecnologia? Agora a turma está desenvolvendo um robozinho, para ficar na região sensorial da tua cabeça. Isso é um negócio legal isso aí, viu, irmãos? Eu estou precisando de um robozinho desse. É muito legal, porque você olhar para um irmão, você não conhece ele, é que nem o Google, ele já vai trabalhar por você e vai dizer quem ele é. Pelo reconhecimento facial. E irmãos, a gente já está começando a ficar preocupado, né, irmãos? Porque a gente basta colocar a fotografia de alguém, já reconhece o nome, já coloca até o sobrenome. Mas vai ficar pior. Vai ficar pior, a tecnologia vai avançar de um jeito que nós não sabemos explicar. Dias atrás um amigo disse que foi para a África e mostrou como os celulares nossos funcionam aqui. E disse que as crianças daquela tribo até saíram de lado e disseram: é a marca da besta. E ele perguntou por quê? Porque ele estava numa aldeia à noite e ele dizia o seguinte: não haverá um tempo em que o maligno, não é, marcará a nossa mão e a nossa testa. As crianças fugiram, porque quando o brilho do celular foi ligado, estava na mão dele e na testa. No meio daquela escuridão, as crianças bateram em retirada. Disseram: o anticristo já está aqui. Mas era o pobre do missionário, que talvez não tenha entendido direito como ele falaria. Nós não sabemos a tecnologia que vem por aí. Eu pensei que a gente ia ser chipado, né, na cabeça, né? E eu seria uma beleza, né, irmãos, para receber o chip. Eu tenho uma cabeça enorme, né? Eu não precisaria nem ficar na fila para ser chipado. Mas eu não vou receber chip, não. Eu vou subir. E eu queria que você subisse comigo. Por isso, quando você sentir na tua vida que você tem paz, tudo está sob controle, lembre-se, aí é que está a perdição. Porque o Espírito Santo tem que inquietar o nosso coração e a gente tem que descobrir que todas as coisas estão se cumprindo ao seu tempo, incluindo para Israel.
incluindo para Israel. Pode ficar de olho em Israel. Israel vai estar nesse movimento mundial. E é por isso que a gente fica de olho na família, a gente fica de olho em Israel, e agora a gente tem que ficar de olho na igreja de Cristo Jesus. Hoje em dia a igreja de Cristo Jesus tem igreja que é só cérebro, teologia, racionais, alimentam as mentes, mas jamais desce ao coração, jamais muda a vida. O maligno sabe disto. Nunca se discutiu tanto teologia como se faz nesses dias. Irmãos, lê do engano, é sedução do maligno nos dias atuais. Nós estamos vivendo esse tempo. Igreja virou comércio. Já falei isso aqui tantas vezes. A igreja virou comércio, irmãos. No domingo passado alguém veio aqui, me cumprimentou na sala do visitante e disse assim: pastor, eu gostei da igreja. Eu falei: gostou? Ele falou: pastor, aqui vocês não pedem dinheiro. Teve aquele momento que o pessoal foi com aquelas tigelinhas lá na mão. Foi bem legal, pastor, foi bem suave. Ele falou: pastor, eu vim do domingo passado, foi 45 minutos, o pessoal estava sacudindo para cair todas as moedas do meu bolso. E dizendo que eu tinha que semear, o princípio da semeadura. Loucura, né, irmãos? Igreja virou comércio, virou franquia. E agora então nós vamos abrir igreja em todo canto da terra. E aí a turma diz assim: isso é maravilhoso, pastor. Tome cuidado. Porque veja só, os mesmos olhos que depois da queda dos céus contemplou o planeta azul, o jardim do Éden, quando Deus separa Israel, é o mesmo olhar maligno de sedução que contempla a igreja de Cristo Jesus. E hoje, Ele está na verdade fazendo misérias através das igrejas. Misérias. Quantas igrejas hoje são opressoras? Manipula com neurolinguística a vida do seu povo. Cativa até a alma e os sentimentos mais profundos, usando palavras-chave para despertar desejos no coração daqueles que estão ouvindo a mensagem. Palavras-chave para manusear o cérebro das pessoas. Tudo isso para que seja construído um grande império sobre a face da terra. Meus irmãos, nós estamos na terra para construir o reino de Deus, e não para construir o nosso reino ou o reino de qualquer igreja sobre a face da terra. Hoje, infelizmente, a igreja de Cristo Jesus, até nós históricos e tradicionais, nós estamos correndo grandes riscos nos dias atuais. Há uma tendência natural dos pastores mais jovens de nossa denominação de estar causando entretenimento aos seus ouvintes, querendo cativá-los pela simpatia e usando das técnicas humanas e adaptando toda a psicologia, antropologia, toda a neurolinguística e tudo mais para realmente abocanhar o povo de Deus e dizer: eu sou um grande líder. Ai destes homens, esses homens que dizem que são donos da igreja, eles serão os primeiros a ficar, enquanto muitos dos fiéis simples e humildes das suas igrejas subirão para encontrar com Cristo. Porque hoje a igreja de Cristo Jesus, ela está em perigo. A maioria de nós queremos uma igreja segundo o nosso próprio coração e entendimento. Nós queremos uma igreja para o meu gosto, e não gostamos da igreja que é contra gosto. Me permito o trocadilho, e o resultado é desastroso. Nunca uma igreja foi tão forte, com tanto recurso, com tanta capacidade através da vida dos seus membros, com dons, talentos e habilidades, e uma igreja tão inofensiva diante da evangelização do mundo como é a nossa geração, irmãos.
Nunca uma outra geração teve tanta oportunidade de tomar o nome de Jesus Cristo conhecido em cada canto da terra. No entanto, nós estamos nos enclausurando dentro das igrejas, estamos procurando doutrina segundo os nossos próprios corações, estamos exacerbando o nosso coração e com o zelo da nossa alma, o que nós estamos fazendo? Nós queremos ter entretenimento, onde que na verdade a palavra de Deus sempre nos garante que a palavra de Deus é espírito e vida. Nós temos que tomar cuidado. Há muitas pessoas que nos dias atuais estão maldizendo os irmãos em Cristo, a igreja de Cristo Jesus. Esses vão ficar e vão chorar amargamente, porque aquela igreja que ele está maldizendo, aqueles líderes que estão maldizendo, eles vão subir e ele vai ficar para bater um papo com o anticristo. Aí ele vai descobrir o seu engano, porque o tempo é esse. Irmãos, às vezes compartilho com os nossos pastores. Eu fico com o meu coração apreensivo pelos futuros pastores desta nação. Porque eu me lembro do tempo nessa terra, que quando um pastor chegava numa cidade, ele era recebido com honra. Infelizmente, hoje há vergonha no púlpito. Pastores que usurpam do seu poder, manipulam seus membros, oprimem pessoas. Esse é um tempo difícil, irmãos. Fico preocupado com as futuras gerações, as futuras gerações de pastores, porque não haverá mais honra para pastor. Eles são considerados já nos dias atuais como verdadeiros mercenários, que manipulam a fé das pessoas. Que pena. Irmãos, como a vida de tantos pastores que já passaram pela minha vida foram homens honrados, pessoas maravilhosas, pessoas que muitos de nós não somos dignos de calçar o sapato que eles tiveram. Homens de Deus, dedicaram toda a sua vida ao Senhor. Mas hoje, para entrar no hospital precisa mostrar carteirinha, senão não entra. Porque está cheio de pastor impostor. São falsos. Porque, irmãos, semana passada recebi um e-mail. Ainda a gente recebe e-mail, viu, irmãos? Um curso de teologia com título de pastor em 3 meses. Com diploma e carteirinha. Eu fico imaginando, meu Deus do céu. Cadê os homens que iam para o seminário, gastavam 4 anos da sua vida estudando, se preparavam, tinham que passar por um concílio de outros pastores para serem recomendados à igreja? Hoje não precisa mais nada disso. A turma já chega, reúne num culto e diz assim, ó, vem aqui, ajoelha aqui, nós estamos declarando que vocês são pastores. São pastores coisa nenhuma, são impostores. Mas infelizmente hoje a igreja de Cristo Jesus, esse terceiro pilar maravilhoso para abençoar a terra, não tem abençoado como deveria abençoar. Por quê? Irmãos, nós somos perdidos, porque nos esquecemos de Deus, nos esquecemos da sua palavra, nos esquecemos dos seus mandamentos, nos esquecemos de ser o que Deus disse que nós deveríamos ser, povo santo e adquirido para as suas boas obras. Nos esquecemos. E dói no meu coração. Irmãos, se você duvida que o pastor está falando, ouve os programas de rádio. Irmãos, é um programa de rádio um pior que o outro, irmãos. Semana foi boa, assisti um legal. A irmã ligou. Manzinha, eu vi pela voz dela, povo de Deus, sabe dessas ovelhinhas que faz mé? Sabe, irmãos, ovelhinha, sabia que o que estava do lado de lá, né, daqueles potentes transformadores lá daquela rádio, era ovelha de verdade. E aquele homem com uma voz meio cavernosa, porque quanto mais cavernosa é a voz, mais a turma fica assustada, né, irmãos? Eu nem ligo perto dos meus netos, senão eles não dormem mais. Oh, minha irmã,
Querida do Altíssimo, Deus está me revelando agora pela palavra dele. Eu fiquei imaginando, né, irmãos, Deus revelando, descendo no estúdio, ele abrindo a Bíblia e tudo mais. Fiquei até ouvindo a Bíblia mudar de página, não ouvi nada. Que você tem uma dívida com Deus. A irmã começou a chorar. Pastor, eu tenho uma dívida com Deus, uma dívida com o Altíssimo. E você precisa acertar suas contas. Fique na linha. Aí eu fico com medo, né, irmãos? Fique na linha que alguém vai falar com você. Eu falei, irmãos, eu não vou ficar na linha coisa nenhuma. O bicho vai pegar aqui. Passado 3 minutos ele diz: aquela irmã que estava com dívida com o Altíssimo já pagou a dívida. Deu R$1.000 para o nosso programa continuar no ar. Eu pensei comigo, Senhor Deus, o que é que estão fazendo com revelação, com palavra de Deus, com ovelhinha do Deus Altíssimo? O negócio está ficando feio. Aí nem acreditei. Disse, nessa rádio não sintonizo mais não. Isso é coisa do diabo entrando aqui dentro do meu carro. Sai, Satanás. Aí a gente vira pentecostal, né, irmão? Sai, diabo. Fui procurar outra rádio. Aí foi muito legal, irmãos. Amados irmãos, eu preciso pagar esse programa de rádio. Deus está me revelando agora, que tem 10 pessoas me ouvindo e elas vão dar R$1.000 cada uma. Vai ligando. Eu fui desligando. Meus irmãos, quero dizer uma coisa para você. Quer na minha vida, na vida dessa igreja, ou na vida de qualquer igreja, de qualquer ministério, a obra de Deus feita no tempo de Deus, na vontade de Deus, nunca falta o recurso de Deus. Eu creio nisso. Mas infelizmente, irmãos, nós estamos vivendo baseado no seguinte, na sedução do olhar do maligno. Da mesma forma que ele foi envolvente com o primeiro casal, da mesma forma que ele tem cegado o entendimento do povo de Israel em tantos aspectos, ele está fazendo o mesmo com a igreja bonita dele. Ele está fazendo isso. Tem pessoas que estão maldizendo a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por favor, tome muito cuidado com isso. Segundo o que está escrito no relato bíblico, ela é noiva de Cristo. Igreja, é noiva de Cristo. Deus não cometeria erros. É noiva do Altíssimo. Eu tenho que ter amor pela noiva. Eu tenho que cuidar da noiva. Eu tenho que amparar a noiva, porque ela é noiva de Cristo Jesus. Como que eu tenho que amar e cuidar da igreja de Cristo Jesus? Não por ser um pastor, porque eu fazia isso desde quando era apenas membro de uma igreja. Sempre fui cercado de respeito e agradeço a Deus pela minha primeira igreja, a primeira igreja batista de São Caetano do Sul, onde eu na verdade não fui assoviado por Deus para me tornar crente. Eu fui discipulado, fui preparado para viver uma vida com Cristo. Eu agradeço a Deus, foi bom demais aquilo. Como aquilo foi importante na minha vida. Sou grato a Deus, moro em São Caetano. Toda vez que eu passo em frente do templo da primeira de São Caetano, eu oro por aquela igreja, agradeço a Deus por aquela bênção, oro pelo pastor Neto, peço a bênção de Deus sobre aquela igreja, porque eu sei o quanto ela foi importante na minha vida. Como eu sou agradecido a Deus. E desde aquele tempo, eu fui ensinado que a igreja é noiva de Cristo, e da noiva de Cristo a gente cuida muito bem, a gente ampara. Ela é perfeita? Não, não é. Mas é noiva de Cristo. Eu tenho que amar a igreja de Cristo Jesus. Eu tenho que fazer parte disto. Eu tenho que me envolver. E quando a gente faz isto, tudo se encaixa. Agora, por favor, irmãos, eu vou ler o texto agora, mas eu não quero que vocês entendam que eu estou usando o texto como pretexto. Mas como domingo passado a gente não pôde estar junto meditando nesse texto, eu tenho que andar um pouco rápido hoje. Não é? Obrigado por ter feito do culto de domingo passado o meu aniversário, foi muito legal. Muito obrigado, igreja. Eu amo vocês. Mas lendo o texto agora, eu não quero que isso seja pretexto. Porque o texto está dizendo o seguinte: um homem
que foi educado segundo a cultura dos romanos, ainda que com conhecimento do povo de Israel, a sua doutrina, o apóstolo Paulo, quando ele teve a transformação, ele fez questão de nos deixar um alerta. Ele diz lá em Efésios: enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Depois ele declara os deveres domésticos. E aí ele diz como que a gente vence o maligno. E eu e você precisamos vencer o maligno. O texto que nós vamos ler vai falar da tua mente. A tua mente. Aquele lugar secreto, onde Deus é adorado. Mas a mente nossa, como é gostoso. O recôndito da nossa mente. Como um maligno gostaria de ouvir os meus pensamentos e interpretá-los. Ele não pode. Ele não pode, ele está impedido. Porque se pudesse, fatalmente seríamos todos frustrados, para nos voltarmos contra Deus e dizermos: eu não acredito em mais nada, porque tudo que eu planejo na minha vida é frustrado. Aqui está o segredo. Efésios capítulo 6, naquele texto que vocês conhecem, de 10 a 18, Efésios 6, os versículos de 10 a 18, que nos diz assim: o apóstolo Paulo, inspirado como foi pelo Espírito de Deus, ele diz assim: finalmente, concluindo, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ou seja, temos um inimigo, né, irmãos? Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal habitando nas regiões celestes. Você já sabe o que é região celeste. Por isto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestida a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aí todo mundo parou aí nesse versículo de número 17. Mas vamos para o 18, porque ele é importantíssimo. Orem no Espírito em todas as ocasiões. É uma vida de oração, hein? Com toda oração e súplica, tendo isso em mente, povo de Deus, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. E por que todos os santos? Porque nós estamos falando da noiva de Cristo Jesus. Como precisamos orar pela igreja de Cristo na face da terra. E com o verso 18 ainda postado, quero lembrar aos irmãos que se eu e você estivéssemos vivendo contemporâneos de Cristo Jesus, qual o segredo de Cristo que você gostaria de saber? Eu me lembro em um acampamento no Rio Grande do Sul, alguns anos atrás, quando eu fiz essa pergunta: qual o segredo, se você andasse com Jesus, qual o segredo que você perguntaria para Jesus? A maioria dos jovens disseram assim: pastor, eu perguntaria para ele como que ele andou sobre as águas. Outro disse: não, pastor, eu queria ter poder para curar as pessoas. Eu queria dizer, qual que é o segredo para pôr a mão e curar as pessoas? Ah, pastor, eu acho que aquela história de restituir o cego, eu gostaria. Outro levantou lá atrás e disse assim: pastor, eu queria pegar um lanchinho pequeno e multiplicar e alimentar multidões. Esse é o segredo que eu gostaria de saber. Eu falei: queridos jovens, tudo isso que vocês estão falando a gente quer saber mesmo. Somos curiosos até a morte. Mas os discípulos de Jesus Cristo nunca pediram para Jesus: me ensina a curar, me ensina a salvar os perdidos, me ensina a multiplicar pães. Aqueles homens descobriram qual era o segredo de Jesus Cristo. Por isso eles disseram: ensina-nos a orar. Porque eles sabiam que além do poder natural de Cristo sobre a face da terra, as suas orações
eram regadas com lágrimas, e Deus honrava essas lágrimas do seu filho. E todo filho de Deus tem que dizer ao Pai: me ensine a orar, me ensine a orar. Por isso que o apóstolo Paulo diz, e guardem isso na mente de vocês: mais do que vestir uma armadura de Deus, vocês devem orar com toda oração e súplica por todos os santos da face da terra. Lute pela igreja de Cristo Jesus, persevere por ela, porque esta é a vontade de Deus. Qual foi a última vez que você orou pela sua igreja? Qual foi a última vez que você orou por todas as igrejas na face da terra? Irmãos, um pastor amigo meu diz assim: se no final da bênção dos apóstolos, que a gente reparte dominicalmente com o povo de Deus, se a gente não dissesse essa frase: esteja com o teu povo e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, não haveria oração de intercessão por todas as igrejas espalhadas sobre a face da terra. Porque nós vivemos numa sociedade extremamente narcisista. Nós queremos o nosso zelo, o nosso orgulho, o nosso benefício. Nós queremos um Deus que nos sirva, um Deus que responda às nossas orações do nosso jeito. Nós queremos. E erramos o alvo, igreja. Estamos aqui reunidos para a glória dele. Nós estamos nesse lugar não para o nosso proveito, mas para o proveito dele. A ideia desse culto não nasceu no coração do pastor ou dos diáconos desta igreja. Esse culto nasceu no coração de Deus, que nos congrega debaixo desse teto e te traz hoje aqui para dizer: filho meu, filha minha, abra os teus olhos. Você está precisando do Espírito Santo de Deus em quantidade na tua vida, para regar cada espaço nublado, cada quarto escuro da tua existência, cada pecado e cada pecado não confessado. Você precisa desesperadamente de mim. Povo meu, clama a mim e eu vou responder ao meu povo. É isto. Nós não estamos aqui para ser servidos, irmãos. Nós estamos aqui para servi-lo e para adorá-lo em espírito e em verdade. Se esse é lugar santíssimo também, onde o povo de Deus escolheu para adorar o Deus vivo, o inimigo pode se levantar contra esse lugar, mas ele vai cair, ele vai ser remediado, ele vai ser mandado embora, porque esta igreja, esse povo pertence ao Deus Altíssimo. É a convicção da nossa alma. A equipe de louvor não está aqui cantando canções para entretenimento, é para edificação, para abençoar o seu coração, é relembrar que você tem o selo da promessa. É isso. Mas a gente sempre quer se beneficiar. Eu quero tirar proveito. Eu acho interessante o povo de Deus nesses dias. Crente precisa de congressos, retiros. O crente precisa de coaching cristão. Precisa de louvorzão. Tudo é ão. Nós precisamos de ão, sim. Nós precisamos de confissão. Precisamos reconhecer os nossos pecados. Tira todos os ãos da sua vida e só acrescente um: confissão. Precisamos acertar as nossas contas com Deus. Se você está numa igreja como essa, e você se esconde atrás da sua espiritualidade, se você é um falso cristão, alguma coisa tem que acontecer na sua vida numa noite como esta. Porque você precisa de Deus na sua vida. Quem sabe os seus lábios são sujos durante a semana toda. A mesma boca que cantou louvores a Deus é aquela que vai falar palavras torpes uma semana inteira. É como se fosse uma fonte onde brota dois tipos de água. Quantos de nós somos como ossos, somos sepulcros caiados? Do lado de fora está tudo bonito, mas dentro
os quartinhos escuros, os compartimentos mais íntimos da nossa vida depõem contra a glória e a graça do nosso Deus. Vivemos encenando. Tudo isso precisa acabar e dar lugar a uma espiritualidade com sinceridade e humildade, irmãos. Esse é o tempo. Deus vai trazer um grande reavivamento sobre a terra, eu creio, antes que Jesus Cristo volte. Mas para isso Deus tem que quebrar o meu e o teu coração. Deus tem que falar a nossa alma como Ele nunca falou antes. Ele tem que declarar a sua glória. Ele tem que mostrar e esfregar no nosso rosto a sua santidade. E demonstrar a cada um de nós que nós não somos tudo aquilo que nós imaginamos. Nós somos frágeis, somos pecadores e dependemos da glória de Deus. E tudo aquilo que a gente faz na igreja é pela pura misericórdia do Deus Altíssimo. Pura misericórdia do Deus Altíssimo, nada mais do que isto. Talvez seja por isso mesmo que esse homem que declarou o segredo desse inimigo que atenta contra a nossa mente, a batalha é na mente nossa. Talvez seja exatamente por isso que ele disse que tudo que ele fez sobre a face da terra não passava de trapos de imundícia diante de Deus. Porque quando fazemos o contraste da nossa vida com a santidade daquele que é reto e fiel para todo sempre, nós só podemos cair com o nosso joelho em terra e dizer de novo ao Deus Altíssimo: Pai, tenha misericórdia de mim, porque tenho lábios impuros e habito no meio de um povo com impuros lábios, para que só assim a gente possa ver o Santíssimo, aquele que está sentado no trono. Irmãos queridos, é tempo de acerto de contas. Você não está precisando da aprovação dos homens, você está precisando da aprovação dos céus. Você não precisa de entretenimento na sua vida, você precisa da palavra, o suspiro da palavra de Deus sobre a sua vida. Deixe Deus falar através da sua palavra. Abra a sua Bíblia, deixe Deus falar ao teu coração, e eu tenho certeza que Deus vai falar coisas grandes e profundas e ocultas que você nem imagina, porque Ele é Deus, Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Vocês que são mais jovens, por favor, santifique as suas vidas, purifique as suas mãos, os seus pés, os seus lábios, purifique a sua vida, porque o fim de todas as coisas está próximo. Talvez você olhe para o seu pastor e diga: ele diz isso há muito tempo, mas eu quero dizer para você que acho que eu nunca tenho dito isto em tão curto tempo, tantas vezes. Os meus olhos, eu estou vendo que a história está sendo afunilada. Jesus em breve vai voltar. O dia e a hora nós não podemos saber, porque isso era atentar contra a palavra do Deus Altíssimo. Mas como Jesus disse que quando nós olharmos para a figueira, quer que entendamos a figueira como uma figura para Israel, quer que entendamos simplesmente a figueira como realmente uma árvore que dá frutos, Ele diz o seguinte: naquele tempo, quando vocês olharem para a figueira e vocês vão ver o fruto de arrependimento, lembre-se, o fim está próximo. E amada igreja, o tempo é esse, a hora é esta. Apanhem suas famílias e estejam consagrando suas famílias ao Deus Altíssimo. Vá visitar alguém, leve a palavra do Altíssimo, erga altares por esta cidade, se ajoelhe nasquelas salas, ore ao Deus Altíssimo, porque o fim está próximo. Quando encontrar alguém que não conhece essa verdade, com urgência, com amor, com carinho, compartilhe essa verdade que transforma. Como precisamos disso? Os homens estão carentes disso tudo. Carentes disso tudo. Os homens estão precisando da palavra temperada em amor, que tem proceder da sua boca.
Não fique esperando você ter todos os recursos dos céus para compartilhar esta verdade. Abra a sua boca, abençoe vidas, transforme o mundo que nós estamos vivendo. O tempo é esse, igreja. A hora é essa. O fim está próximo. O fim está próximo. Eu quero concluir dizendo que quando a gente fala das 3 colunas, quando nós falamos do levante de Satanás contra as nossas famílias, como pregamos nas mensagens anteriores, o levante de Satanás contra a organização da família, distorcendo o lugar do marido, da mulher, dos filhos, a relação de tempo que nós temos com a igreja, com a escola e com o mundo em que vivemos. Sabemos de todo o nosso coração que Israel foi separado por Deus, mas não nos esqueçamos que nós somos o Israel de Deus hoje. Nós somos o novo Israel. Mas, irmãos, esse é o tempo da igreja se levantar. Igreja, como cantamos em nossa igreja, levanta e brilha, a hora é agora. A hora é agora. Nós precisamos tornar esse nome de Jesus conhecido em todos os lugares, porque dentro da sua família existem pessoas que estão indo para o inferno sem a tua boca aberta e sem as suas orações. Pessoas queridas que trabalham conosco há anos, estão caminhando a passos largos para o inferno, e nós passamos do lado deles e nunca sequer abrimos a nossa boca para testemunhar do Redentor. Somos santos dos santos lugares. É muito fácil ser santo aqui dentro. É muito fácil. Mas os santos, como sempre digo e repito nessa igreja, Deus não vê a hora de eu dar a bênção dos apóstolos, para vocês saírem daqui. E é óbvio que todo pastor quer que vocês venham à igreja. Mas Deus diz assim: despeça meu povo. Porque o que adiantaria para mim colocar toda a luz do mundo dentro de 4 paredes, enquanto que o mundo continua em trevas? Mande meu povo sair, depois da bênção dos apóstolos, e que a sua luz possa brilhar onde eles estiverem, para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai. Há como uma urgência nisso. Eu gostaria de mantê-los aqui mais tempo, mas o calor é extremo. As crianças já tomaram o lanchinho. E que lanchinho! Enquanto a gente está com fome ainda. Eu preciso despedi-los. Quantas vezes no meu coração eu fico aflito nas madrugadas, quando oro pela tua família. Fiz isso a minha vida toda. Dias atrás perguntei a Deus: Senhor, acho que eu vou me aposentar, Senhor. Já orei tantos anos pela vida de cada família que o Senhor tem me dado. Eu disse: quantas famílias oram por mim, Senhor Deus? Deus não falou nada, ficou quietinho. Ah, como eu queria que Deus escrevesse no vidro da minha sala e dissesse: meu filho, ele mandasse um recado. Mas por uma razão muito estranha, a gente pega a lista de novo e a gente diz: bom, Senhor, se o Senhor ficou em silêncio, eu continuo trabalhando, porque o teu silêncio fala muito. Às vezes não consigo ouvir a tua voz, Senhor, mas eu sei que os teus olhos me contemplam. Senhor, eis aqui as 39 famílias pelas quais eu devo orar nesta madrugada. Enquanto eles estão descansando, eis aqui a minha súplica. Abençoe esse povo que se chama pelo teu nome, Pai. Eu quero ser da tua parte intercessor pela tua igreja e pelo teu povo. E aí é muito gostoso, irmãos, porque a maioria dos nomes e sobrenomes que a gente pode ver ali, Deus vai colocando na nossa mente a fisionomia, a fotografia das pessoas. E aí você sente mais vontade de orar,
Daqui a pouco você vem e fala: puxa vida, faz tempo que eu não estou vendo essa ovelhinha aqui, ela não tem aparecido. Senhor Deus, onde ela está? E parece que a gente renova o nosso coração em querer orar mais. E quando eu me preparo para voltar para minha cama, eu sempre me ajoelho lá e digo a mesma coisa há tantos anos: a tua igreja é linda, Senhor, a tua igreja é preciosa. Eu amo o Senhor, mas amo a tua igreja. Senhor Deus, permita que todos eles possam sentir o teu amor, dormindo agora onde eles estiverem. Pelo teu Espírito Santo, toca no coração deles, que eles acordem amanhã revigorados para começar um novo dia. E se o maligno se levantar contra eles, viu, Cátia e Ronaldo, vocês estarão seguros. Não se abatam. Maior é aquele que habita em vocês do que aquele que habita no mundo. Famílias enlutadas, perdemos às vezes, mas o Espírito Santo Consolador nos levanta nos momentos de luto e coloca a alegria no nosso coração. Oh, querido irmão, você que chora a noite inteira e só o teu travesseiro sabe da dor, da angústia que existe na tua alma, eu quero lembrar a você: a dor, a tristeza pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. É promessa do Senhor. É Deus quem te guarda, meu irmão. É Deus que te protege. É Deus que cuida de você. É promessa do Deus Altíssimo. E é por isso que numa noite como essa, nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Precisamos tomar posição, precisamos ficar do lado certo, precisamos ficar do lado de Deus, com Ele na nossa vida, porque você não pode ser movido por sentimentos anônimos do teu coração e da tua alma. Quem dirige a tua vida é o Deus eterno. Você não é movido pela bolsa de valores, é Deus quem cuida de você. Estamos num país com dificuldades, mas o fiel de Israel continua cuidando de nós. Ele é Deus fiel e Deus amoroso. Só por isso a gente diria: Senhor, por tudo isso que o Senhor que o Senhor é para nós, eu vou te servir enquanto eu viver, porque não consigo conceber na minha mente nenhuma outra instituição, nenhum outro Deus além do Senhor. Só o Senhor é Deus. Eu vou te amar e te servir por toda a minha vida. E toda vez que a tua igreja se reunir, eu estou lá para te louvar, para te engrandecer, para te adorar. E é tão gostoso quando a gente canta aqui na igreja. Eu fico sempre ali naquele cantinho ali, porque sabe o que acontece quando eu louvo a Deus? Eu sou beneficiado pelo louvor. Quando eu começo a louvar a Deus, como que Deus fala ao meu coração? Eu disse: não, Senhor Deus, o louvor é para o Senhor. E Ele diz: eu sei que o louvor é para mim, eu recebo e abençoo vocês. Eu abençoo vocês, eu abençoo vocês. Talvez você não se importe com uma nota tocada ao piano, ou quem sabe a viola que ressoa, mas essas meninas estão cantando que o nosso Deus é eterno. Esses acordes, eles são recebidos pelos serafins nos céus. Os serafins se debruçam e dizem assim: é a tua igreja que te louva, é a tua igreja que te exalta. E isso é tão poderoso, irmãos, é tão maravilhoso, porque a gente louva a Deus Altíssimo, mas nós somos os mais beneficiados. Eu não sei quanto a você, mas lá em casa a gente tem tomado resoluções para esse novo ano. E para nós lá em casa é um ano de buscarmos mais a Deus e nos santificarmos ainda mais. Queremos que os nossos netos sejam santificados. Temos orado por eles.
para que as suas mãos, os seus pés, os seus lábios, as suas mentes sejam santificadas pelo Deus Todo-Poderoso. Porque eu sinto no íntimo do meu ser que o fim está perto e que a gente precisa dizer para a noiva: o noivo está voltando. Como que anda a sua lâmpada, noiva? Há azeite azeite guardado na tua lâmpada, noiva? Ou será que você está dizendo como aquelas virgens imprudentes: o noivo não vai vir agora não? É tempo de enchermos as nossas lâmpadas. É tempo de nos santificarmos. Talvez esse seja o nosso último culto. Talvez não tenhamos culto do domingo que vem, porque quem sabe ainda esta semana Jesus Cristo volte para buscar a sua igreja. Eu não sei, mas eu sinto no meu coração que o fim está próximo. Se talvez Jesus não vier me buscar, quem sabe eu vou me encontrar com Ele. Eu estou pronto, estou muito tranquilo para se encontrar com o meu Redentor, porque eu sei que Ele vive e Ele é Deus verdadeiro. Ele não mente, e tudo nessa vida pode passar, mas a palavra do nosso Deus não vai passar, igreja, não vai passar. Ele vai cumprir tudo que Ele falou. A noiva de Cristo, tão preciosa. E eu já li, lá no final do livro, eu já li a última página, já li. E lá está escrito: o noivo encontrou a noiva, e eles foram felizes para sempre, por toda a eternidade. Eles foram felizes para sempre. Igreja, se levante. O tempo é este e a hora é esta. Nós já lemos o final do livro e lá está escrito: Cristo venceu, o diabo foi subjugado e a eternidade nos aguarda, e foram felizes para sempre. Deus eterno, eu te peço, ó Deus, numa noite tão singela como esta, que o Senhor abençoe a tua igreja. Esta igreja não é minha, esta igreja é tua, ó Deus Altíssimo. Ela nunca foi minha, ela sempre foi tua. Pai de amor, estou aqui por pouco tempo, proclamando esta verdade e dizendo que o fim está próximo, não com sentimento de fatalidade para manipular os corações, jamais, ó Deus. Estou aqui como um atalaia que sobe na torre mais alta e diz que o fim se aproxima. As nuvens estão escuras, a natureza já está gemendo pela expectação dos dias. A iniquidade se manifesta de uma maneira com que nenhuma outra geração na face da terra pôde vir tanta iniquidade. E nos dias atuais, ó Deus Altíssimo, por tantas notícias de miséria, mortes, chacinas, catástrofes, assassinatos violentos, os nossos corações começam a ser endurecidos. Já estamos ficando insensíveis a toda a dor do mundo, ao sofrimento de uma igreja agonizante e perseguida nos países mais fechados do mundo. Nos esquecemos que nesta cidade, que nesse estado, nesse país, no mundo em que vivemos, milhões de pessoas vão dormir esta noite sem conhecer o Redentor. No entanto, nós conhecemos aquele que vive para sempre. Ó Deus eterno, levanta o teu exército, porque a hora é essa, o tempo é este de nos levantarmos e proclamarmos que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pai de amor, toca no coração do teu povo,
cause desconforto, ó Pai. Toque nos seus corações para que eles possam perceber que milhares de pessoas estão ao nosso redor carecendo da salvação. É tempo de pregarmos com palavras e sem palavras, com a nossa vida que fala, ou quem sabe com a nossa vida de testemunho, que é testemunho verdadeiro do Senhor. A hora é essa, ó Deus Altíssimo. Sensibiliza o teu povo, consagre o teu povo a serem mais fiéis ao Senhor, se dedicarem de todo o coração ao Senhor, à tua igreja, aos missionários que estão espalhados sobre a face da terra, pregando o teu evangelho com tanto sacrifício. Ó Deus eterno, move os nossos corações na tua direção. Mas Pai de amor, nós te louvamos, porque o Senhor nos trouxe nesta noite para falar no nosso coração. Queremos sim, ó Deus, equipar o teu povo para que eles vistam toda a armadura de Deus. Mas Pai de amor, o inimigo tem triunfado na mente do teu povo. Senhor, que os nossos pensamentos sejam levados cativos à tua presença, e que o brilho deste mundo, o som deste mundo, não possa nos impedir que com os nossos olhos possamos ver o Santo de Israel, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Que além de todas as crises humanas, possamos ver um Deus amoroso, que separa a sua noiva, o seu exército, para dar testemunho das boas obras, até que Jesus Cristo volte. Senhor Jesus, estamos dizendo a Ti desde o dia 31, duas palavras, e queremos repeti-las no final deste culto. A primeira delas, Senhor Jesus, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Mas queremos repetir a outra palavra, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Pai de amor, abençoe este povo que se chama pelo teu nome. Pai de amor, que essa seja uma semana abençoada para todos, mas acima de tudo, uma semana de consagração, de confissão, de acerto de contas, para que as nossas vidas possam transparecer Cristo, para que as pessoas possam ver Cristo em nós, pela sinceridade, pela humildade, pela maneira maravilhosa que vamos viver esta semana. E que assim, ó Deus, o Senhor nos abençoe. Mas por agora, ó Deus, nos despeça com a tua bênção e com a tua paz. Querida igreja, noiva de Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo do Senhor estejam sobre vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora até o dia da eternidade. Amém e amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Vão em paz, irmãos. Uma boa semana. E nunca se esqueça que em Boas Novas a gente se encontra. Se você quiser comprar ingressos para o show do próximo sábado, aquele show beneficente, hoje pela manhã recebemos o jovem que tem poucos meses de vida, que será beneficiado com a apresentação desses cantores. Compre seu ingresso no balcão e eu espero você aqui esse próximo sábado à noite para um momento precioso na presença de Deus. E estaremos aí realmente unidos pela vida de um jovem que precisa de uma cirurgia emergente, tá bom? Não é da nossa igreja, mas faz parte do reino de Deus. Vão em paz. Obrigado.